Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria analítica, agora a aula número 10, baricentro do triângulo. Vamos encontrar as coordenadas do baricentro de um triângulo, que é o ponto de equilíbrio de um triângulo. E para encontrar essas coordenadas, a gente vai precisar da geometria plana, algumas relações das medianas de um triângulo, entre os seus segmentos. Então vamos começar por essas relações. Temos aqui o triângulo ABC, triângulo qualquer. Qual é a mediana relativa ao vértice A? A mediana relativa ao vértice A, a gente vai traçar um segmento que vai até o segmento BC e que corta o segmento BC no ponto médio. Então esse é o ponto médio, ele vai cortar BC em dois tamanhos iguais, em dois segmentos iguais. Vamos chamar esse aqui de A e esse aqui de A. Muito bem. Essa, então, AMA é a mediana relativa ao vértice A. Cortamos aqui o lado BC em dois lados iguais. Muito bem. Temos aqui também a mediana relativa ao vértice B. A gente encontra do lado oposto a C o ponto médio. Chamaremos ele de MB. E aí, dividiu esse lado em dois segmentos iguais. Chamaremos de B e aqui de B. Esse ponto de encontro dessas duas medianas, poderia desenhar a terceira mediana também, e a gente vai ver daqui a pouco que essa mediana, ela vai também passar pelo ponto de encontro que eu vou chamar de G. Esse vai ser o baricentro, mas por enquanto vamos trabalhar só com essas duas. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai construir o ponto médio de A até G. Por construção, esse ponto vai estar aqui. Por exemplo, o ponto D. Fazendo com que AD seja igual a DG. Então vamos chamar aqui de C e aqui de C. Faremos o mesmo para BG. Então peguei AG, agora eu vou pegar BG. Vamos construir aqui o ponto médio. O ponto médio, vou chamar ele de ponto E, faz com que esse segmento foi dividido ao meio. BE vai ser igual a EG. Então já chamei de A, B, C, agora eu vou chamar de D. Muito bem. O que a gente precisa agora é traçar DE e verificar se DE é paralelo a B. Vamos pensar no teorema de Tales. O teorema de Tales diz o seguinte: se eu tenho aqui retas paralelas cortadas por transversais, eu vou fazer essas transversais para buscar a ideia que a gente vai ter aqui. Note que está virado aqui. Vejam, ponto A, G, suponhamos que aqui seja G. Aqui ponto A e aqui ponto B. Se a gente virar esse triângulo, né, eu vou ter aqui C e C. Então, desse lado de cá, que a gente virou ele, C e C. E do lado de lá, D e D. Ainda não sabemos que as retas são paralelas. Eu estou fazendo um desenho só para fazer uma analogia. Nós não sabemos aqui que essas duas retas são paralelas. Mas suponhamos que eu construa essa situação. Três retas paralelas cortadas por essas duas transversais. Veja só, existe uma relação aqui, onde C está para C, assim como D está para D. E se isso acontece, é porque essas retas elas são paralelas, porque essas razões obedecem o teorema de Tales. E mais do que isso, se eu, por exemplo, chamo aqui, por exemplo, de E, quanto que vai ser esse segmento? A metade. Porque agora a gente tem as semelhanças de triângulos. Veja, temos esse triângulo menorzinho aqui, triângulos CD e esse tamanho que eu ainda não sei, e o triângulo maior. Nós vamos aproveitar agora a semelhança de triângulos. Aqui eu tenho 2 vezes C, aqui eu tenho 2 vezes D, e eu chamei aqui de E.
eu gostaria de, então, saber quanto que vale essa medida. Qual é a razão de semelhança desses dois triângulos que são semelhantes? Esse ângulo, ele é comum, veja, é o mesmo ângulo. Esse ângulo, ele é correspondente a este, e este ângulo, que as retas são paralelas, cortadas por transversais, esse ângulo correspondente a este, e esse correspondente a esse. Então a razão é 2C está para C, assim como 2D está para D. Então note que esse lado vai ser o dobro desse, aqui vai ser E dividido por 2. Então sempre que eu tenho essas razões, é porque as retas elas são paralelas. Então já pensando aqui nessa situação, DE é paralelo a B. Por quê? Porque a razão é C para C é 1, D para D é 1, ou poderíamos pensar 2C para C, e aí a gente conclui que se aqui esse tamanho é E, esse tamanho vai ser E sobre 2, pela semelhança de triângulos. E a gente vai aproveitar e fazer a mesma coisa para MB, MA. Só que agora vou pegar o triângulo maior, vou apagar a parte que não mais será necessária, né, mas ainda na semelhança de triângulos. A situação será a seguinte. Se eu tenho o triângulo ABC, veja, ABC, e tenho que este segmento B é igual a este, e aqui A e aqui A, veja, nós temos também essa reta paralela a essa. Por quê? Porque a razão vai ser 2A dividido por A, que é 2, ou 2B dividido por B. Então a razão de semelhança do triângulo grande para o triângulo pequeno é o dobro. Então, por exemplo, se aqui eu já chamei de E, aqui vai ser E sobre 2. Então veja, aqui é sobre 2 e aqui também é sobre 2. Essa reta é paralela a essa, que é também paralela a essa. Acabamos de ter duas retas paralelas e agora a gente pode fechar aqui um paralelogramo. Veja, fechando esse paralelogramo, as diagonais se cruzam ao meio de um paralelogramo, porque eu tenho retas paralelas e segmentos paralelos e são também iguais, é um paralelogramo. E aí a diagonal de um paralelogramo sempre encontra o meio. Então se aqui vale C, aqui também vale C. Se aqui vale D, no paralelogramo aqui também vale D. A outra forma de pensar, ao invés de paralelogramo, é pensar em duas retas paralelas, cortadas, por exemplo, por essa transversal. Então, esse ângulo é alterno interno com este. E também podemos pensar que este ângulo é alterno interno com esse. Veja, retas paralelas cortadas pela transversal. E esse ângulo aqui é comum aos dois. Na verdade, comum, não, são ângulos opostos pelo vértice. Então, esses três ângulos são iguais e, além disso, esse lado é igual a esse. Então, esses dois triângulos são congruentes. Aí a gente sabe que esse D está oposto ao ângulo verde, aqui também é D, oposto ao ângulo verde. Conclusão, a gente sabe que a razão entre AG por GMA vale 2. Vamos escrever isso, que é a nossa situação que a gente vai precisar agora para encontrar as coordenadas do baricentro. Então essa foi uma revisão para mostrar que as medianas de um triângulo, eu vou ter sempre a relação que AG está para GMA na proporção, vamos pensar aqui 2 vezes C sobre C.
ou seja, é o dobro. Significa que esse tamanho é o dobro desse, e que também vai valer para essa mediana. BG está para GMB, na razão 2 vezes D, e GMB é D. A razão é 2. Em outras palavras, se eu tenho uma mediana de um triângulo, do vértice até o ponto de encontro dessa mediana é 2/3 da mediana. Então esse segmento vale 2/3 da mediana, porque ele é dividido em 3 partes, e esse segmento é 1/3 da mediana. Então podemos também pensar AG, uma outra forma de escrever. AG é 2/3 de AMA, é 2/3 da mediana. Da mesma forma, BG é 2/3, BG é 2/3 de BMB. Muito bem. Agora a gente precisa demonstrar que realmente a terceira mediana passa por aqui. Então vou apagar, nós já temos essas relações já definidas. Nós vamos pensar o seguinte, e essa situação é mais tranquila por qual motivo? Que a gente já tem as relações já definidas. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, A, B, C. Então, a primeira mediana que a gente construiu é A, MA, e depois a gente construiu B, MB. Eu vou chamar esse ponto de G1 e quero mostrar que quando eu pegar esse mesmo triângulo, tem que ser o mesmo triângulo para a gente poder verificar se de fato o ponto de encontro das três medianas vai ser esse G, a gente vai ter o seguinte, essa aqui vai ser a mesma. Então, A, MA, essa vai ser a mesma. Eu vou até fazer essa aqui de vermelho. Então, essa de azul, essa de vermelho. Agora eu vou pegar essa de verde, que é CMC. Então, de acordo com as nossas relações anteriores, nós já sabemos que se esse pedaço, por exemplo, vale B, esse vale 2B. Nós já sabemos também que se esse pedaço vale A, esse vale 2 vezes A. Duas vezes A. Aqui tem G1, mas aqui eu não sei qual é o ponto. Aqui vamos supor G2. Eu quero demonstrar que G1 é exatamente igual a G2. Se eu conseguir visualizar desta forma, né, de forma intuitiva ou demonstrando aqui pelos segmentos, realmente esse ponto vai ser também o ponto de encontro da terceira mediana CMC. Olha só, tranquilo, porque nós sabemos dessas relações que a mediana vai obedecer aqui, vamos chamar de x, e aqui 2 vezes x, pegando do ponto C lá. Muito bem. Veja só, se aqui é 2x e aqui é x, aqui também é a mediana pelas relações que a gente já obteve. Vamos chamar aqui de y e aqui 2 vezes y. Sempre quando eu pego duas medianas, eu vou ter sempre um pedaço dobro do outro. Do ponto de um vértice até o ponto de encontro dessas medianas vai ser sempre o dobro do ponto de encontro até a própria mediana. E aí, como a MA é o mesmo segmento, veja, em azul, nós vamos ter que esse segmento AMA, ele vale 3A. E ele é exatamente igual a esse. 2y mais 1y, 3y. Se eu tenho que 3A é igual a 3y, é porque A é igual a y. E se A é igual a y, veja, se A é igual a y, é porque
Conclusão, G1 é igual a G2. E aí a gente pode traçar a mediana MC, que o ponto de encontro de todas elas é o ponto G. É o ponto de equilíbrio do triângulo ABC. Então, essa ideia que esse pedaço é o dobro deste, esse pedaço é o dobro deste, esse pedaço é o dobro desse, já demonstrado, agora sim a gente parte para o que mais interessa da geometria analítica. Demonstrar que, dados três pontos, pontos A, XA, YA, ponto B, XB, YB, ponto C, XC, YC distintos. O baricentro do triângulo ABC é dado pelo ponto G e é a média aritmética dos três valores de x de A, x de B, x de C, soma, divide por 3, e do y do ponto G, YA mais YB mais YC sobre 3. Muito bem. Agora veja só. Vamos utilizar as razões que a gente já viu em aulas anteriores. Vamos pegar aqui, por exemplo, a razão de segmento orientado, CG e GMC. Vamos pegar também AG e GMA. São as medianas. E depois B, G e GMB. Vamos começar pelo ponto A. Então eu vou pegar aqui a razão AG. Essa razão está para GMA, orientada. Vamos lembrar das nossas relações. Vai ser x de G, estou fazendo para x primeiro, x de G menos x de A sobre x de GMA, x de MA, menos x de G. E essa razão AG, veja, AG, suponhamos que aqui vale A e aqui 2 vezes A. Então fica 2A sobre A. Então essa razão vai ficar 2 vezes A sobre A, que é 2. X de G menos x de A sobre x MA menos x de G. Corto aqui, 2 é igual. Lembrem que, como calcular o ponto médio, quando a gente viu da aula anterior? Como calcular o x do ponto médio aqui? Ou seja, x médio do ponto MA. Se MA é o ponto médio de B até C, então eu posso pegar aqui x de B mais x de C dividido por 2. E o Y a mesma ideia. Vou colocar aqui para cima para ficar mais organizado. O ponto médio a gente já demonstrou que pega-se então x de B, x de C dividido por 2, é a média entre eles, a mesma coisa do Y. Como calcular o ponto médio aqui? A mesma ideia. Como calcular o ponto médio aqui? A mesma ideia. Mas como a gente já sabe que o x de MA vai ser a média aritmética de x de B, x de C sobre 2, então 2 é igual a x de G menos x de A. Agora eu vou substituir o x de MA, que é esse valor aqui. É x de B mais x de C sobre 2 menos x de G. Eu vou multiplicar cruzado, estou achando primeiro o x do ponto G. Então, passando para lá, multiplicando, vai ficar x de G menos x de A é igual a o dobro de x de B mais x de C sobre 2, o 2 cancela, fica x de B mais x de C. E 2 vezes menos x de G, menos 2 x de G. Vou passar esse 2 para cá e esse x de A para lá. Fica menos 2 passando para cá, fica mais 2. Então fica x de G mais 2x de G.
x de A para lá, x de A mais x de B mais x de C. E aí demonstramos porque aqui eu tenho 3x de G, é a soma de x de A mais x de B mais x de C. Significa que x de G é x de A mais x de B mais x de C. Como o 3 está multiplicando, ele passa para lá, dividindo. Está aí, então, como calcular o x do ponto G. E de forma análoga, como calcular o y. Notem que eu não preciso fazer isso para outra mediana, eu posso aproveitar a mesma mediana. Eu posso pensar em AG está para GMA, então o que a gente vai fazer aqui? A gente simplesmente troca no valor de x, colocaremos y e aproveitaremos essa mesma mediana. Então eu não preciso trabalhar com as três, basta uma. E aí a gente faz a mesma situação. Então a forma é análoga para demonstrar o y do ponto G. No lugar do x, basta trocar pelo y. E essa vai ser a nossa demonstração. Então, como a gente já tem aqui a ideia já montada, né? Pegaremos esse segmento está para esse, então já temos lá 2 vezes A dividido por A. Então eu vou trabalhar com as coordenadas de y. O que vai ser o segmento AG? É y de G menos y de A, orientado. E aqui y de MA menos y de G. 2A dividido por A, vou só copiar aqui y de G menos y de A, y de MA, y de G. E o que vai ser o y de MA? O y de MA é a média aritmética de y de C com y de B. Está aqui. Então vai ficar, vamos copiar aqui y de G menos y de A, e no lugar de y de MA vai ser y de B mais y de C sobre 2, e copia aqui y de G. Vou passar esse aqui, que é o denominador, multiplicando, vai ficar 1 vezes, aqui eu tenho 1y de G, menos y de A, passando esse aqui multiplicando, o 2 corta, fica y de B mais y de C, e 2 vezes menos y de G é 2 menos 2y de G, passa 2y de G para cá, vai ficar 3y de G. Deixa eu melhorar aqui. Vamos só primeiro copiar 1y de G mais 2y de G. Vou passar o y de A para lá, y de A mais y de B. Então, de forma análoga, é a mesma ideia do x. Então, 1y de G mais 2y de G, 3y de G, é o y de A mais y de B mais y de C. E aí, o y do ponto G vai ser a média aritmética de y de A mais y de B mais y de C sobre 3. Essa vai ser a ideia. Então, toda vez que eu estiver procurando o ponto do baricentro, as coordenadas do baricentro, basta a gente aplicar a média aritmética dos x e a média aritmética dos y. Somar e dividir por 3. Com isso, a gente finaliza essa aula de baricentro de um triângulo. Ok? Espero, então, ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.